Ideias inovadoras, indicadores, dicas de quem alcançou o sucesso e como a movimentação comercial afeta diretamente o seu bolso. Começa agora na Campina FM, Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. Pois é, 12 horas mais 8 minutos na Paraíba, nessa segunda semana do Jornal do Meio-Dia. A gente dá início ao quadro Mercado Campina Entrevista, em que a gente vai conversar aqui com representantes e pessoas de diversas empresas. Você vai conhecer melhor empresas que funcionam em Campina Grande, empresas que estão na cidade, como esse mercado relativo a cada uma dessas empresas está, qual é o cenário atual, enfim, vai ser uma oportunidade interessante. A gente passa às vezes nas portas das lojas, dos empreendimentos, vai lá, compra, é cliente e não conhece a história daquela empresa, como ela nasceu e como está aquele mercado. E agora, nesse espaço aqui, a gente vai ter essa oportunidade. Hoje, nós estamos recebendo o diretor comercial da Promina, o Daniel Vasconcelos, que vai conversar um pouquinho com a gente a respeito da empresa. Daniel, boa tarde, bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Vamos contar para os nossos ouvintes, quem eventualmente não estiver associando o nome à empresa, o que é a Promina, o que é que a gente encontra lá. Boa tarde. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo. A priori eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Campina FM e essa interação, né, de empresa e mostrar para o público o que é que a gente faz, o que é que a gente trabalha, é bem legal, dando oportunidade ao empresário campinense, né? Bom, a priori, a empresa começou, eu sou engenheiro de formação e meus dois sócios também são engenheiros e após a gente ter terminado a faculdade, a gente entrou para o mestrado e surgiu a oportunidade de fazer um trabalho de desmonte de rocha na cidade chamada Cajazeirinhas. E depois desse trabalho, eles que já trabalhavam na parte de projeto para mineração junto à DNPM e Sudema, resolvemos sentar e formatar a empresa, né? Juntar, agregar os nossos conhecimentos. E eu já trabalhava com uma parte de locação de equipamento para construção civil quando a gente formatou dessa maneira. Eles ficavam lá em Campina Grande hoje com a Promina Projetos em João Pessoa e eu em Campina Grande administrando a Promina Locações. E a coisa foi caminhando e graças a Deus então estamos aí no mercado. A empresa surgiu da percepção de uma necessidade para o mercado. Exatamente. Vocês trabalhavam com isso e sentiu a necessidade de que houvesse... Já existia em Campina empresas com esse perfil? Na época existia apenas uma empresa em Campina Grande, mas a gente realmente sentia a necessidade de uma empresa que trabalhasse com uma amplitude maior de equipamentos para locação. Na época só existia uma empresa que trabalhava com andaime, escora e locação de retroescavadeira. Aí então a gente formatou essa empresa e começou a abrir e abranger a maior quantidade de pessoas possíveis. Então hoje a Promina trabalha tanto atendendo aos construtores, quanto também a serralheiros, até a própria pessoa que gosta de fazer um serviço em casa. O consultor amador aqui feito João Paulo, pode ir lá. Vai lá, todo fim de semana ele tá fazendo alguma coisa em casa, alguma obra. Com a ferramenta dos vizinhos, viu? Aí, quem tá ouvindo em casa a entrevista tá dizendo, João Paulo, passe na Promina. Se João Paulo chegar lá agora, Daniel, o que é que ele vai encontrar? O que é que eu entro lá e eu vejo na Promina? Olha, a gente tem um leque de equipamento para locação muito grande, né? A gente tem desde furadeiras pequenas, esmerilhadeiras, até equipamentos tubulares também, andaimes, escoras, temos também compactadores, geradores de energia, máquinas de solda. Então você veja que a gente consegue atender um grande leque de profissionais, né? E também temos a parte de equipamentos mais pesados, escavadeiras, retros, caminhões, geradores de energia maiores. Tudo que eu precisar para uma obra, eu vou encontrar na Promina. Tudo é muita tudo coisa. Quase tudo. Mas se a gente não souber, a gente indica e a gente tem um conhecimento bem amplo aqui dentro de Campina Grande de quem trabalha no ramo, e aí a gente podendo ajudar. Sabe onde é que eu não vou encontrar a ferramenta se eu precisar? É na casa de Gustavo Xavier. Ou tem alguma coisa lá, Gustavo? Digamos que eu não entenda nada de construção. Daniel, tem martelo na sua casa, pelo menos? Acho que um martelo tem, uma chave de fenda, acho que só, um estilete, alguma coisa do tipo. E lembrando que a gente começou no mercado de locação, mas a gente sentindo a necessidade do cliente que chegava lá para alugar uma furadeira e precisava de uma broca.
tinha que ir no centro comprar a broca. Alugava uma serra mármore e precisava de um disco, tinha que ir no centro comprar o disco. Então a gente vendo essa necessidade, a gente abriu também a parte de vendas. Então a gente está com um ano com uma loja de venda de ferramentas elétricas, ferramentas manuais. Fica onde? A gente fica ali no Catolé, próximo ao INSS do Catolé, e próximo também ao Posto Dallas, que é bem conhecido aqui em Campina. Daniel, vocês começaram o trabalho na década passada, né? Qual foi o ano? Isso, a gente tem 13 anos de empresa. Começou 13 anos de empresa. Quando vocês começaram, o pensamento era ir nas máquinas mais pesadas, equipamentos mais robustos, ou desde sempre alugava até de furadeira de pequeno porte? Não, a gente iniciou com equipamentos menores, né? É claro que a gente sempre teve um sonho de chegar nos equipamentos de grande porte, que tem um valor agregado bem maior. Mas o nosso início foi com andaime, escora, compactador, furadeira, lixadeira. E aí a gente foi abrindo espaço no mercado, abrindo também uma parceria junto aos bancos, que aí vão liberando os limites de crédito para que a gente vá conseguindo fazer a compra de equipamentos maiores. Ô Daniel, a gente está falando que a Promina vende e que a Promina aluga. Para aquela pessoa que está em casa, para a gente poder situar, quando é o momento de eu comprar um equipamento e quando é o momento de meramente alugar o equipamento? Olha, eu vejo o seguinte, por exemplo, um equipamento a combustão, se for uma pessoa que não tem um uso contínuo, certo? Ele não deveria comprar, porque se você pega um equipamento a combustão e deixa ele 15 dias parado, ele vai acabar criando uma crosta dentro do motor, dentro do carburador, e quando você for utilizá-lo, você vai ter que levar para uma assistência técnica para fazer a limpeza desse equipamento. Então perdeu toda a comodidade de você ter esse equipamento em casa, né? Quais são esses equipamentos a combustão? Por exemplo, você poderia trabalhar com roçadeira, combustão, certo? Então você tem um jardim, não, eu vou comprar uma roçadeira, eu vou comprar uma corta-relva para poder fazer o meu jardim, se for um jardim de um tamanho considerável. Mas se você não tiver esse uso frequente, certo? Você vai acabar tendo problema. Toda vez que você for usar o equipamento, você vai ter que levar na assistência técnica e acabou seu comodismo, sua comodidade de ter esse equipamento perto de você. Você tem aí compactadores também, a combustão, de uma maneira geral, eles são a combustão. Então, o construtor que usa muito compactador, ele deve até ter um, mas se ele usar esporadicamente, eu aconselho que ele alugue. Agora, os equipamentos elétricos, né? Eles têm uma facilidade que você pode deixar ele ali um ano dentro do quartinho, que quando você botar na tomada ele vai pegar, né? Então, os equipamentos elétricos, de uma maneira mais hobby, ou é interessante você ter em casa pela comodidade, e uma construtora, se tiver um uso frequente de andaime, escora e furadeiras e marteletes, que compre. Mas quando pegar um equipamento mais específico, eu acho mais interessante locar. A empresa tem cerca de 13 anos, pelo que você falou. Como é que tem sido o nível de crescimento da empresa ao longo desse tempo? Bom, a gente começou nessa área, né? Na época um pouco depois do boom da construção civil, né? Então Sim. A gente pegou um período bom, né? A gente pegou ali 2006, 2007, onde a construção civil estava a todo vapor. E pegamos também aquele período ali, 2014, 15, 16, que ela começou a cair, que a gente teve que entrar num formato de encolhimento, como a maioria das empresas, na maioria dos ramos. Então, a gente teve muito crescimento na época que a construção estava prosperando, e teve também um período de readaptação na época que a empresa teve que formatar os seus processos internos, formatar os seus parceiros de compra. Foi um momento de aprendizado também. Foi um momento de aprendizado, e a gente está olhando agora para o mercado de uma forma muito otimista, porque depois de um momento de dificuldade, você consegue formatar e melhorar seu sistema, seu processo, e sai mais limpo, né? Você sai com uma tendência de crescimento mais forte, que é o que eu acredito agora que vai acontecer em 2019. As empresas conseguirem passar por esse momento difícil, vai se dar bem aí, vai ter um futuro interessante. A gente está conversando com o Daniel Vasconcelos, que é diretor comercial da Promina. Você falou que tem uma empresa aqui, uma empresa de João Pessoa. Como é que funciona essa divisão? Bom, a gente, como eu te falei, a gente tem 2 sócios. Eu tenho mais 2 sócios, certo?
João Bosco e Renan Azevedo, que também são engenheiros. Nós somos engenheiros de Minas, terminamos aqui na UFCG, em Campina Grande. E essa empresa de João Pessoa é a Promina Projetos. Ela trabalha na área de legalização de empresas junto ao DNPM, que é o órgão fiscalizador das empresas de mineração. Nós somos engenheiros de Minas. E também trabalha fazendo projetos para a parte da SUDEMA, que é a parte ambiental, já que a maioria das empresas de mineração precisa fazer um projeto ambiental em função da degradação inerente à atividade, né? Então a gente tem essa divisão lá em João Pessoa, mas atendemos toda a Paraíba, inclusive estados circunvizinhos, com a Promina Projetos. E esse mercado, por exemplo, de mineração aqui na Paraíba, como é que ele se encontra nesse exato momento? É um mercado que também sofreu as suas dificuldades, mas que está se restabelecendo aí. Mas a construção civil, ela dá sinais de melhoramento mais rápido. Eu queria saber, assim, em relação à mineração só, aqui na Paraíba a gente tem um fluxo maior em qual região do estado? Bom, a gente tem uma incidência ali de muita pedreira, muito garimpo, ali na região de Junco do Seridó, né? Sim. Ali em Cubati também. E as pessoas não conhecem muito o trabalho da mineração. Isso. Em função de que a maioria das empresas, elas estão escondidas, né? Estão literalmente no meio do mato. Estão embaixo da terra. Sabe? Então, assim, é uma coisa... Mas a gente já fez trabalhos aqui para as maiores empresas do estado. A gente já trabalhou para a Elizabeth na abertura do cimento deles, já trabalhou para a Liondell. Então a gente tem um trabalho muito forte. Agora, esse foco é justamente do pessoal de João Pessoa. Uhum. Sobre o aluguel de máquinas, Daniel, vocês trabalham em toda a Paraíba? Esse aluguel é feito para empresas de várias regiões ou se concentram mais aqui na região de Campina? Olha, nós temos uma atuação mais forte em Campina Grande, né? Porque muitas vezes os equipamentos pequenos de baixo valor agregado, ele não viabiliza você fazer uma entrega fora. Sim. Ou, por exemplo, a pessoa aluga para Patos e quebra uma betoneira, a gente não tem como fazer essa assistência, né? Agora, quando você parte para uma máquina maior, por exemplo, uma retroescavadeira, uma escavadeira, um caminhão, então a gente consegue fazer esse serviço para todo o estado, porque tem um valor agregado e que justifica essa distância. E como é que é o processo de alugar? Aluga como é? É por dia, por semana? Explica aí pra gente como funciona. Vai de acordo com o seu trabalho, com a sua necessidade. As máquinas maiores a gente chega a alugar até por hora, né? Os equipamentos menores a gente aluga por diária, semana, mês. Claro que quem aluga por um mês, ele vai ter um benefício financeiro melhor, né? Mas a gente aluga desde do pedreiro a grandes construtoras, sem restrição. O que as pessoas mais alugam, por exemplo, de equipamentos pequenos? A gente tem muita locação ali de martelete. Martelete é um equipamento para quebrar concreto. Sim. Betoneira também, que é utilizado para mexer e fazer. Hoje em dia o pedreiro, ele não quer mais mexer o cimento na mão, né? Isso é uma tendência positiva para a nossa área, né? Hoje em dia a tendência de mecanização da construção civil e de tudo, em função do aumento do valor da mão de obra, faz com que nossa área seja beneficiada. Ô Daniel, no caso então, para um empresário ou para alguém que está construindo, em relação a esse custo que você colocou, mão de obra versus, por exemplo, o aluguel de um equipamento, pode sair para mim, eu estou fazendo uma obra, eu tenho um pedreiro trabalhando, para mim pode sair melhor eu alugar uma betoneira lá na Promina do que, por exemplo, eu colocar o pedreiro para gastar o tempo mexendo aquela massa? É uma pergunta pertinente, porque tudo que você vai fazer, você tem que ir para o papel. Exatamente. Né? E a locação, ela só vai valer a pena se ela tiver vantagem financeira e de tempo. Até mesmo se tiver um empate na questão financeira, mas ela tiver uma vantagem de tempo, você conseguir fazer em 2 dias o que teoricamente faria em 5, já é vantagem, né? Então, a locação, ela gira bem em torno disso. Se você gasta 5 dias para fazer de forma manual,
Ou se você pagando um funcionário mais a alocação de um equipamento, gasta um dia. Então, provavelmente, a conta vai ser de que você gastando um dia, mais o aluguel de um equipamento, vai ser mais baixo do que trabalhar uma semana. Até porque o funcionário, quando vai, mesmo que seja na empreitada, a famosa empreitada, é calculado o tempo, né? Quanto mais tempo o profissional passar para executar uma obra, vai aumentar o custo dessa mão de obra. Exatamente. E aí você aluga a máquina, resolve mais rápido, avança. E quem é que não faz uma construção? E a agonia maior não é para terminar logo, né? Todo mundo quer terminar. Reforma, só João Paulo então, que gosta de ficar reformando as mas coisas. É porque tem que ser no ritmo do autor da obra, né? Pois é, no mercado o tempo é dinheiro, né? Literalmente, realmente o tempo é dinheiro. E na casa da gente, se a gente vai fazer uma reforma, meu Deus do céu, tem coisa pior do que reforma, não. Parece que tu vai quebrar um rodapé, o mundo se acaba e as coisas ficam mais difíceis. Então, você ganhando tempo, realmente, você está ganhando dinheiro. Vamos para outra curiosidade bem do momento, Daniel. Mulher compra equipamento para obras? Realmente esse público aí não vai muito lá, não. É difícil. A gente não tem uma incidência muito grande do público feminino, não. Claro que se for, vai ser muito bem recebida e a gente tá lá para poder explicar e mostrar o bom funcionamento e como deve ser feito a operação de cada equipamento. Ô Lenildo, o Daniel é engenheiro, mas administra uma empresa. Como é que foi essa relação? Sair da universidade como engenheiro e hoje levar a tocar uma empresa como a Promina? Inclusive, Daniel, a gente estava conversando esses dias com o pessoal recém-formado em Direito e a gente estava conversando com o pessoal do Sebrae sobre os médicos que vão abrir empresas. E a constatação é que nem sempre advogado que se forma e vai atuar no mercado é um bom empresário. E médico também, quando vai para o mercado, nem sempre é um bom empresário. Engenheiro, quando vira empresário, é um bom empresário? Bom, o engenheiro é muito mais calculista do que o médico e o advogado, né? Então, eu acho que já é um ponto positivo. Eu acho que uma coisa importante quando você vai começar alguma coisa, alguma empresa, é você tirar o coração e ir pro papel. Fazer as contas, ser realista. Porque às vezes a pessoa vai querer administrar com o coração. Isso, não, mas vai dar certo, mas no papel aquilo não dá certo, né? Então, não adianta. Acaba dando com burros na água. Mas o fato de ter saído como engenheiro e ter ido administrar uma empresa, para mim foi muito confortável, porque a empresa é na minha área, né? Então, eu alugo equipamentos para a construção civil. Você era consumidor de serviços, passou a ser fornecedor. Exato. Antes da Promina, inclusive, eu tive uma empresa chamada Servilar, que a gente fazia trabalhos de reforma. Eu tinha um sócio que era arquiteto, ele fazia os projetos e a gente fazia parte de reforma. E foi justamente aí que a gente notou a necessidade de equipamento para alugar. A gente estava no meio de uma obra, precisava de uma furadeira maior, de uma betoneira, e a gente não tinha esse mercado em Campina Grande. Então foi daí também que surgiu essa necessidade de montar a Promina Locações. Bom, vamos para outra curiosidade, Gustavo Xavier. São 12h25 já, mas eu ainda tenho uma curiosidade. É sobre de onde vem essas ferramentas, esse material que a gente aluga na Promina. Qual é o mercado fornecedor desses produtos para cá? Bom, nós trabalhamos com equipamentos da Dewalt, Makita, são marcas renomadas. Essas marcas que eu acabei de passar são ferramentas elétricas, né? Betoneira Menegote, CSM. Então a gente procura trabalhar com equipamentos robustos. A parte de escavadeira, a gente trabalha com New Holland, Hyundai, Caterpillar. Caminhões a gente tem Volvo, Ford. Ou seja, a gente procura pegar equipamentos que tenham credibilidade no mercado, até porque na necessidade de peça de reposição a gente precisa ter um estoque lá dentro da loja, e a gente precisa também ter marcas que tenham robustez, tem marcas que trabalhem de uma forma industrial, né, para poder aguentar o regime de locação. E quando eu for na Promina e eu precisar de uma máquina que precisa de um operador, vocês têm a máquina, mas onde é que eu vou arrumar um operador? A Promina indica, como é que funciona isso? Olha, a gente tem lá um leque de pessoas, de pedreiros, de pintores que alugam com a gente e a gente acaba deixando isso nos nossos cadastros. Então, de uma maneira geral, a gente consegue então, dar uma fundamental em relação a isso. E alguns tipos de trabalho, por exemplo, um caminhão muque, uma escavadeira, um serviço de terraplanagem, uma parte de desmonte de rocha, com compressor, essa parte aí de mão de obra mais especializada, a gente tem lá. Então, quando você precisa de alugar uma retro, ela vai com o operador. Então eu adquiro não apenas o equipamento, eu adquiro o serviço. Os serviços maiores, sim. Sim.
Serviço precisa de uma mão de obra mais especializada, sim. Fundamental, né? Porque o camarada precisa daquilo para sua obra, eu tô vendo a máquina, mas como é que eu vou mexer com isso? Não vai precisar ir ali para cima, não. Aqui no Brasil, a gente tem um mercado que proporciona uma oferta grande de ferramentas e ferramentas de qualidade para o homem comum, para o cidadão comum? Tem sim. A gente tem desde equipamentos hobbies, né? Que é equipamento para quem gosta de fazer o serviço caseiro. Esse né? hobby aí... É que hoje o pessoal tem uma nomenclatura assim, equipamento hobby, que hoje passou a ser até chamado de profissional pelas empresas, e o equipamento industrial, que aí é o equipamento mais robusto. Né? Tem algumas empresas aí até que tem 3 linhas de equipamento. Tem o intermediário, o mais robusto, e o hobby. Né? Então, a gente vê lá realmente nos Estados Unidos, na América ali, o pessoal que realmente tem muita ferramenta dentro de casa. Isso é em função de uma mão de obra lá que tem um custo elevado, e a maioria das pessoas elas fazem seus próprios serviços. Inclusive tem uma tendência aí de equipamento que é de equipamento a bateria. Né? Eu acho que daqui a 5, 10 anos a gente não vai ter mais equipamento elétrico, esses equipamentos pequenos. A bateria ela vem tendo um estudo e um melhoramento muito grande nesses últimos anos, né? A gente vê até nos jornais aí estudos sobre isso, que vai substituir esse equipamento de fio. Então, para a linha residencial, ela é muito legal. É muito legal você trabalhar com um equipamento que está lá pronto para você usar. Realmente tem crescido a história do pessoal que... E tem gente que começa como hobby e vai ficando bom naquilo que faz, viu? Eu não tenho muita paciência para serviços manuais, aí eu não me meto muito, mas eu tenho ferramenta em casa, é uma caixa grande, viu, Gustavo? Só não lhe empreste. Daniel, muito obrigado pela sua participação no Jornal do Meio Dia, foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Queria agradecer também mais uma vez a presença e espero ter respondido de forma a contento, né, as perguntas que foram feitas aqui. Muitos esclarecimentos sobre esse mercado com o Daniel Vasconcelos. Tem dúvidas? Passa lá na Promina, 12h30. Para ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, você já sabe. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.